Então, vamos dar continuidade, né? Agora a gente vai ter o grupo da Suzy, Fábia, Ana Maria e Marco, foram orientados pelo professor Márcio Odaí. O título é Interdisciplinaridade na Amazônia, a revista NAIA e as Ciências Ambientais. Então, vocês estão com a palavra. Boa tarde. Nosso grupo tem um trabalho Interdisciplinaridade na Amazônia, a revista NAIA e as Ciências Ambientais. O grupo é composto pela Ana Maria, Fábia, Marco e Suzy, orientado pelo professor Márcio e pelo professor Odaí. Pode passar, Marco. Mais uma vez, falando em interdisciplinaridade, né, já foi discutido isso por dois grupos, um cedo e outro agora à tarde, e também continuamos em LEF, né? A interdisciplinaridade não surge de um determinado espaço em assunto singular, mas sim de um trabalho multifacetado, ou seja, amplia e interage com o conceito das várias visões disciplinares. É uma maneira de exercer parcerias e trocas na produção do conhecimento. Nós usamos uma citação do LEF, no qual ele coloca a interdisciplinaridade implica, assim, um processo de interrelação de processos, conhecimentos e prática que transborda e transcende o campo da pesquisa e do ensino, no que se refere estritamente às disciplinas científicas e às suas possíveis articulações. Dessa maneira, o termo interdisciplinaridade vem sendo usado como sinônimo e metáfora de toda interconexão e da colaboração entre os diversos campos do conhecimento e do saber, dentro de projetos que envolvam tanto as diferentes disciplinas acadêmicas, como as práticas não científicas, que incluem as instituições e os atores sociais diversos, né? Portanto, as disciplinas ambientais são inatas à interdisciplinaridade, por envolver de toda a realidade possível, seja nos aspectos físicos e biológicos, seja no humano, no social e no político. Essa complexidade do real e do aparente distanciamento entre as ciências naturais e humanas fomenta a necessidade da interdisciplinaridade nas abordagens das ciências ambientais, né? Além disso, o conhecimento interdisciplinar, estricto sensu, possui um limite que, ao ser alcançado, necessitará do outro para dar prosseguimento ao estudo científico. As áreas das ciências ambientais, elas surgiram também, repetindo a informação, né, de grupos que já apresentaram anteriormente, mas como está no nosso trabalho, vamos passar novamente, né? As áreas das ciências ambientais surgem formalmente como área de conhecimento da CAPES, com a Portaria 83, publicada em junho de 2011, aniversário do Tiago, né, que ele já lembrou mais cedo, e, entretanto, ela, enquanto conhecimento científico, começou a fazer parte das discussões no mundo bem antes disso, né, não só a partir deste momento, mas já bem muito antes, né, devido à compreensão da necessidade de transformar o avanço econômico e social com o mínimo de degradação do planeta, né, pode passar. Bom, aqui, apareceu agora. Minha internet está bem lenta. A revista que nós escolhemos foi Novos Cadernos do NAIA, que foi criada em 1973, e essa revista, ela publicou, desde o primeiro semestre de 98, ela passou a publicar e disponibilizar suas edições online. Então, nós pegamos um recorte online, e antes de 98, de 1973 até o primeiro semestre de 1998, essas publicações delas estão disponíveis apenas no formato impresso, né? Bom, o NAIA é uma das unidades acadêmicas da Universidade Federal do Pará, que fica sediado em Belém, e ela está voltada a pesquisas direcionadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento regional da Amazônia. E a revista tem como objetivo fomentar o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, pesquisadores e instituições de ensino e pesquisa do Brasil e do exterior.
As publicações online semestrais, que iniciaram em 1998, em 1998, apenas a partir do segundo semestre, né, que houve a publicação da edição que está disponível online, ela foi publicada contendo apenas 6 artigos, né? E desses 6 artigos também, além desses 6 artigos, uma instrução, a publicação de um documento que instrui normas para publicações dos próximos trabalhos. Os objetivos. Estão me escutando? Sim. Foi verificar se os artigos publicados no recorte temporal de 2003 a 2018 no periódico possuem alguma relação com os eventos ambientais, processos e acontecimentos históricos. Também foi relacionar quais foram os temas mais recorrentes no período citado do periódico e identificar a interdisciplinaridade no recorte temporal do periódico. A metodologia utilizada foi a cienciometria. Ela permitiu medir a propagação do conhecimento científico em um periódico das ciências ambientais no período entre os anos de 2003 a 2018, utilizando as palavras-chave. Por que se elegeu as palavras-chave? Pois elas interagem como mecanismos de busca. Através das palavras-chave é que os textos são capturados. São fundamentais para a indexação da base de dados, atuando como porta de acesso ao texto, e muitas vezes ela dita a essência do trabalho. Também foi possível quantificar e qualificar, quantificar com gráficos e porcentagens, qualificar com temas e conteúdos dos artigos, o fluxo das informações sobre diferentes aspectos e enfoques, indicar possíveis tendências em suas publicações pelos acontecimentos históricos e os eventos ambientais e identificar a interdisciplinaridade da revista em ciências ambientais através das palavras-chave. As etapas foram: primeiro, foi confeccionada a linha do tempo com os acontecimentos históricos e eventos ambientais. Depois, o planilhamento das palavras-chave no Excel por períodos de 4 anos, totalizando 16 anos. Depois, foi utilizado dessas palavras-chave do software ou do Cloud, gerando um ranking de palavras mais repetidas. Após, foi feita a elaboração das tabelas e gráficos para a visualização dessa produção e proporção. E, por último, foi discutido os temas e palavras-chave mais repetidas, também um agrupamento de 4 anos, e constatou, assim, a presença na linha do tempo. Desculpa, a gente esqueci de ligar o microfone. Agora sim. Entrando nos resultados de discussão, a escolha por relacionar os acontecimentos históricos com os eventos ambientais, ela surge como uma forma de revalorização do processo histórico, e aí sim conseguimos entender o tempo presente. Entende-se que discussões e interesses da atualidade são experiências que abarcam a dimensão do passado, ao mesmo tempo que projetam ações e desejos futuros. Além disso, uma linha do tempo histórico, ela forma um pensamento entre a dimensão natural e a construída no mundo palpável, demonstrando as questões sobre as relações históricas e sociais com as ambientais. Para Guarinello, um fato histórico que tenha acontecido no passado, ela pode ser apresentada a qualquer momento recente e ter influência sobre o presente. E como o presente é uma ponte entre passado e futuro, existe um processo histórico que engloba 3 tempos não sendo uniformes nem equivalentes, e mudam de abrangência ou de sentido de acordo com os interesses de quem financia, produz ou consome seus relatos. Nessa perspectiva, o estudo teve início com uma linha do tempo, abrangendo os eventos ambientais e os acontecimentos históricos, desde os que foram mais importantes nacionais e internacionalmente,
e alguns que tiveram a sua citação nos recortes estudados. Aqui nós vemos um gráfico com a quantidade de publicações, né, no período. Então, de 2003 a 2018, nós contabilizamos 435 trabalhos publicados. Entre 2003 e 2010, houve um aumento progressivo, variando de 10 publicações em 2003 até 26 em 2010, ou seja, em 7 anos, superou em um aumento de 100%. Em 2011, onde foi o ano de criação da área de ciências ambientais, tivemos 36 artigos publicados. De 2012 a 2018, houve oscilações, como nós vimos aqui no gráfico. O que fica interessante, em 2016 e 2017, o número de publicações que teve um declínio. Isso foi justificado num editorial da revista, citando sobre dificuldades enfrentadas à precarização das condições de ciências e tecnologia no país, onde afetou pesquisadores e instituições de ensino e pesquisa. Então, como nós vimos, as palavras-chave é o que resume, né, os temas principais do texto, onde ela identifica as ideias e os temas, e servindo de referência para as pesquisas. Foi realizada essa nuvem de palavras, onde analisou a presença de vários temas sendo discutidos, o que reforça a presença da interdisciplinaridade nos trabalhos publicados. A nuvem de palavras é um gráfico digital que mostra o grau de frequência das palavras. Quanto mais utilizada, mais chamativa e maior ela é. O gráfico, então, o próximo, nós colocamos as 15 palavras-chave com maiores incidências no recorte temporal pesquisado. E o que temos como destaque a palavra Amazônia, né, que foram citadas 120 vezes. E aí eu vou pedir licença para mostrar uma outra estrutura do gráfico, onde fica mais fácil o nosso entendimento, né? Então, nós conseguimos visualizar aqui em relação à palavra Amazônia, que foram em destaque 120 vezes, depois desenvolvimento, 71 vezes, política, 55, agricultura, 30, e aí vai entrando numa sequência próxima, agricultura, trabalho, 27, conflitos, espaço, 22 vezes, recursos, território, comunidades, 16, 15, mineração, economia, terra, desmatamento, 12 vezes, e meio ambiente, 10. O que chama atenção para nós, nesse sentido, o pouco uso da expressão, da palavra-chave meio ambiente, o que a turma anterior, né, falou muito bem, teve as discussões, que, segundo o Souza, ele é uma palavra muito reducionista, né, para o conceito de ambiente, pois apenas relaciona com conceitos de natureza não humana, o que o torna muito vago em relação a isso. Os recortes, então, temporais, eles foram agrupados em 4 anos, 2003 a 2006, 2007 a 2010, 2011 a 2014 e 2015 a 2018. Isso para que, de uma forma analítica, a gente possibilitasse ter uma visão histórica alongada, sem deixar de analisar nenhum dos 16 anos. Este agrupamento foi necessário, pois existiram anos que não foram evidenciados nenhum acontecimento histórico, enquanto outros possuem mais de um. Percebeu-se que a segunda, terceira e a quarta palavras-chave mais recorrentes em cada agrupamento de 4 anos variaram muito poucos. E aí nós vamos fazer umas descrições a seguir sobre esses recortes. Pois bem, no primeiro quadriênio, de 2007 a 2010, nós tivemos as palavras mais recorrentes, as palavras-chave, foram desenvolvimento, política e trabalho. Em relação à palavra desenvolvimento, ela vai aparecer nesse recorte 13,33% das palavras-chave, e ela vai analisar as questões que envolvem o desenvolvimento e suas formas. Na verdade, eu investi, né? Estou falando, é verdade. Voltando ao início, o primeiro quadriênio são os anos de 2003 a 2006. A palavra desenvolvimento, ela vai abranger aí 20,63 dos artigos, abordando o
desenvolvimento regional atrelado ao desenvolvimento econômico e as suas implicações ambientais. Em 2003, por exemplo, em 2003, as políticas públicas de desenvolvimento regional formuladas pelo governo federal, no caso era o governo Lula, impactaram essas produções científicas desse período. O governo empenhou-se em detectar e implementar políticas para o desenvolvimento regional, inclusive realocando o plano de desenvolvimento regional e recriando superintendências como a SUDAM, o SUDENE e o SUDECO. A palavra mineração vai aparecer 11,11% na ocorrência das palavras-chave nesse recorte. E essa palavra é muito vinculada à divulgação de um amplo trabalho sobre grandes minas e comunidades na América Latina em 2003 pelo Banco Mundial. Da mesma forma, o Centro de Tecnologia Mineral é um órgão vinculado ao Ministério das Ciências, Tecnologia e Informação, iniciou nesse período estudos sobre as questões sociais da mineração em 2001, que antecedeu, né, publicando, então, um livro muito importante, Mineração, Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Brasil, dando subsídio, então, a muitos trabalhos científicos nos anos seguintes. A palavra política, ela envolve aí 7,94% das palavras-chave desse recorte, e ela se aplica em diferentes âmbitos, organizacional, social e política. Políticas federais para a região amazônica. Um artigo vai citar a questão de política produtiva, relacionando os sistemas de uso agrícola pelos pequenos proprietários de terra, como a agricultura itinerante e a indústria extrativista. Outro artigo também vai abordar as políticas sociais no combate à pobreza, e evidenciando aí, fazendo o link com o relatório do Banco Mundial, que fala que o bom funcionamento do mercado vai gerar justiça social e que as políticas de desenvolvimento econômico implantadas na Amazônia acabaram por aprofundar as desigualdades sociais nessa região. Pode passar para mim. No segundo quadriênio, de 2007 a 2010, as palavras que mais apareceram foram desenvolvimento, política, trabalho e agricultura, né? Desenvolvimento com a ocorrência de 13,3%, analisa as questões que envolvem o desenvolvimento de suas formas de reprodução no espaço, na região amazônica, por meio das políticas públicas, políticas de Estado ou de governo. Essa palavra, ela vai ser atrelada à palavra política, que aparece na mesma proporção que a palavra trabalho, 8,8%. Junto com a palavra agricultura, que está também atrelada à palavra desenvolvimento, elas duas vão se juntar e vão somar 17,17%. Sobre a palavra trabalho, ela se mostra sob três faces. Sobre os trabalhos sempre aparece tratando de relações de trabalho, sobre o trabalho escravo e sobre a divisão sexual do trabalho. Alguns eventos ambientais ou acontecimentos históricos foram notados nessas palavras-chave, como foi o caso do Protocolo de Quioto, né? No artigo, foi um artigo no segundo volume de 2010, na verdade, no ano de 2009, e aí ele avaliou os mecanismos de desenvolvimento limpo como uma ferramenta adequada para a mitigação de gases de efeito estufa. Sobre também os gases de efeito estufa, outros 3 artigos discutiram isso e sua necessária redução para conter as mudanças climáticas. Outro acontecimento histórico aí, que foi evidente nas palavras-chave desse recorte, foi o NAFTA. A instalação da usina de Belo Monte,
ainda no anterior, Marco, a usina de Belo Monte, de Santo Antônio e Giral, elas também foram estudadas aí, onde se examinou o contexto de criação e instalação e suas relações com os planos de integração da América do Sul, como seus impactos regionais e locais. Isso aconteceu em um artigo no segundo volume de 2010. E o centenário da imigração japonesa, que completou 100 anos em 2008, quer dizer, que completou aí em 2008 os 100 anos, né? Ele também foi citado nas palavras-chave em duas produções. No recorte de 2011 a 2014, a palavra desenvolvimento vai aparecer 14,40%, e ela vai abordar aí o desenvolvimento econômico, os ônus impostos pela alternativa de produção de energia. A palavra política, ela vai aparecer 15,67% nessas palavras-chave, tratando de trabalhos, de artigos, que vão discutir as disputas políticas, econômicas, com a ampliação do escoamento de produção agrícola, minério metalúrgico, aquicultura e da pesca. Traz também um evento, quer dizer, a lei do novo Código Florestal, né? A lei da agricultura familiar, a lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, políticas nacionais de desenvolvimento sustentável dos povos e das comunidades tradicionais. Por último, o recorte de 2015 a 2018 vai trazer também essas três palavras com mais evidência: desenvolvimento, política e conflitos, desenvolvimento aí, abordando 29, estando presente, né, em 29% aí dos artigos, e nesse recorte ele traz e fala sobre desenvolvimento territorial, regional e rural, abordando a agricultura familiar, território, trabalho, territórios urbanos, rurais. Então, é muito abrangente esse termo, né? Conflito socioambiental, direitos territoriais. A palavra política vai aparecer 3,10%, atrelada ao desenvolvimento regional sustentável na Amazônia, que engloba o florestal, a esfera pública, o saneamento, a transferência de renda e outros, né? Sobre a palavra conflitos, ela vai aparecer 7,14%, remontando as discussões que permeiam os territórios, conflitos de terra para a região amazônica, agriculturas e trajetórias do trabalho, bem como suas políticas direcionadas a esse assunto, né? O ano de 2014, ele foi marcado simbolicamente para os pesquisadores e militantes de diferentes movimentos sociais e para os diversos atores sociais, porque nesse ano se fazia 50 anos da promulgação do Estatuto da Terra. E como comemoração, a ONU declarou o ano de 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Só precisamos concluir. Algumas considerações finais. Constatou-se, então, que os artigos do recorte temporal tiveram reflexos nos acontecimentos históricos e eventos ambientais ocorridos no Brasil. Apesar de publicações em outros idiomas, os assuntos são de repercussão nacional. A revista apresentou um crescimento de 380% em artigos publicados entre os meses com menos publicações, que foi 2003 e 2005, com 10 artigos, e 2015, com 48 artigos. Foi identificada, através das palavras-chave, a interdisciplinaridade da revista, através do diálogo com as outras áreas de conhecimento, interação sobre as temáticas nacionais no campo das ciências ambientais. A gente queria agradecer, então, aos dois orientadores que nos ajudaram nesse trabalho, que foi o professor Odair e o professor Márcio. Ok, pessoal, passou aí só uns minutinhos, mas está ótimo. Então, nós já temos 2 inscrições, né?
gostaria de primeiro, então, parabenizar o trabalho, e também a excelente apresentação de vocês, tá? E começamos, então, com o professor Fernando, e na sequência, a professora Marina, o primeiro bloco. Coincidiu aqui da hora do help na aula ali com a minha fala aqui, mas vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui, que a cabeça agora foi lá para a aula da filha. Primeiro, parabenizar a apresentação de vocês, né? Eu acho que assim, vocês passaram um pouquinho do tempo, mas foi o melhor avanço do tempo que eu vi até agora, porque, na realidade, vocês, além de fazer essa medição, né, que vocês propuseram no objetivo, vocês contextualizaram os porquês, né, dessas variações. Então, eu acho que aí que vocês se preocuparam um pouquinho de contextualizar melhor e acabou o tempo, mas para a gente foi um ganho, tá? Então, às vezes, um minutinho, mas pelo conteúdo eu interpretei como um ganho. Na realidade, eu tenho uma observação e uma pergunta. A observação é na hora que o... Márcio é o nome do aluno? Marco. Na hora que o Marco está apresentando... Marco. Isso, porque aqui está aparecendo Marco Velho. Está apresentando o gráfico, falta o título do eixo Y. Então, assim, na hora que você está explicando, tudo bem, quem está ouvindo compreende, né? Mas, se eu não pegasse a sua fala, ou eu tentasse interpretar o gráfico ali, me faltaria a informação do que realmente está sendo medido. Eu sei nos anos, mas eu não sei o que é aqui que o gráfico está se reportando. Então, seria só esse cuidado com relação a essa questão dos gráficos. A outra coisa que me chamou bastante atenção foi na metodologia. Vocês colocaram uma frase, e aí na hora que vocês estão falando, vocês colocaram assim, medir a propagação do conhecimento. Isso está como um passo da metodologia. E aí a pergunta que eu faço seria o seguinte, porque quando você pensa em medir a propagação de alguma coisa, você tem um dado, você tem um ponto de referência, né? Então, a propagação é daquele ponto para, aí, X, N, Y, no espaço, né? X, Y, Z, no espaço. Mas eu perdi essa referência. Por quê? Porque, na realidade, a minha compreensão é que seria a propagação a partir do NAI. Então, saindo do NAI, até onde esse conhecimento vai, quando eu penso em propagação. E aí eu fiquei esperando que vocês fossem me apontar a quantidade de download dos artigos, porque aí mostra aonde esses artigos estão indo, pelo menos em quantidade. Existem revistas que já têm a capacidade de mostrar onde está sendo o download e aonde esse artigo está sendo citado no mundo. Isso seria realmente o que atenderia a essa observação de vocês. Mas vocês colocaram e não apresentaram esse dado. Aí, por isso que eu acho assim, é isso que vocês queriam ou foi uma frase solta na metodologia? Obrigado. Bom, anotem a pergunta aí, professor Fernando. Vamos para a pergunta da professora Marina e a gente responde as duas. Marina? Tá aí? Espera, aí tu me deixa aflita. É que eu tenho que clicar ali naquela chavinha, aí o meu coisa sobe e desce, aí eu fico angustiada só em pensar em como lá. Assim, ó, eu queria retomar eu não sei se consegue postar a apresentação, mas primeiro que eu fiquei aflita, porque quando você fala de uma linha de tempo dos acontecimentos históricos com o meio ambiente, quando eu fui botar o olho para enxergar, tinha ido embora, ou seja, a observação que eu coloquei, ficou menos de 5 segundos, eu acho que ninguém conseguiu ler a linha de tempo, né? Tem como postar ou não, de novo? É possível? Tem sim, professora. Vou por agora. Mas, então, eu queria entender, assim, algumas coisas. Essa relação, e aí eu sei talvez porque o Odair é historiador, mas me preocupa uma fala que pode ter sido, eu espero que não seja uma concepção do grupo, e aí eu vi uma fala do Marcos que disse, olha, em tal ano não houve acontecimento histórico. Eu disse, gente, isso me doeu muito, porque
Mark Bloch diz, tudo é história, né? Se, por exemplo, se você derrubar um coreto no interior de Tocantins, aquilo, então, eu acho que faltou entender essa concepção de ótimo. Essa concepção, eu vou tirar para eu poder ler aqui, essa concepção de história de vocês, tem um autor que, se vocês forem publicar um artigo sobre isso, que é o Hobsbawm, que trabalha... O Hobsbawm é a maior autoridade em processo histórico, ele escreveu a Era do Império, alguém lembra mais da Era da Revolução, a Era do Capital... Então, ele é uma pessoa que está pensando a história no tempo presente. Então, essa sua comparação de você só tem sentido se a gente trabalhar com a história do tempo presente. Existe, nós temos um curso de História em Porto Nacional que tem uma disciplina História do Tempo Presente. Por quê? Porque quando se pensa nos fatos históricos, eu digo, meu Deus, será que o grupo não pode ser positivista, né? Porque aí sim, né, para o positivismo existem fatos históricos, que são fatos políticos, militares, que aí eu até concordaria que tal ano não teve nenhum fato. Eu não sei se essa questão histórica, ela está amarrada a ser uma análise de tempo presente, ou para mim é uma análise de conjuntura, de contextualização de atualidade, tanto que o nosso grupo tem um trabalho que tem uma certa semelhança com o de vocês, e eu disse, olha, vocês não vão trabalhar com história, vocês vão trabalhar com contexto, com conjuntura. Por quê? Porque um fato histórico, ele demanda, inclusive, um tempo de análise, mas o que me ficou, chamou, aí eu estou vendo, assim, né, essa linha de tempo, para mim, eu não estou enxergando direito, mas tudo bem. Eu acho que é uma linha de tempo que ela merecia, claro, e aí é uma crítica que eu faço, vai acontecer com o nosso grupo. O nosso grupo teve 40 e tantos slides, a gente teve que mutilar dados importantes, porque a gente fez uma simulação e não tem como colocar tudo. Essa linha de tempo, como vocês trabalham, como objetivo, ela mereceria um período de que pelo menos fosse contextualizado, né? Mas ela foi muito rápida, né? Então, é uma coisa assim, é a minha única observação do trabalho de vocês, né? Que pena que talvez não deu para vocês deixarem ela ali uns 3 minutos para poder fazer uma discussão sobre. Porque me parece que foi o foco de vocês. Então, eu senti falta de uma análise mais, né, nesse sentido desse posicionamento. Claro que isso aparece lá nos artigos, né? Então, pensar um pouco nessa história como processo, como você diz. Eu não sei qual o autor que vocês citaram, eu não conheço, eu fui procurar, mas depois vocês não botaram as referências, porque vocês usam um autor, né? Alguém lembra da obra dele? O primeiro autor que vocês vão falar e explicar a relação entre processo histórico, presente, passado, futuro. Tem um autor que vocês citam. Se alguém lembra aí do qual autor? É o slide anterior. Eu acho que se vocês forem publicar, trabalhem com o Hobsbawm. Trabalhem com o Hobsbawm, eu acho. E assim, quando vocês, assim, claro, o trabalho está de parabéns, é ótimo. Vou botar aqui. Ai, gente, deu errado aqui. Só um instante. Não, eu tô com um problema, aqui, ó. Pronto, é que apareceu um negócio aqui, eu não vou nem abrir a câmera porque fechou. Mas o que eu estou dizendo, o trabalho está de parabéns, mas eu acho assim, o que eu sei que vai acontecer? Esse trabalho possivelmente vai ser publicado, não é numa revista de história, mas eu acho que precisa deixar, assim como a geografia tem um campo bastante definido, né? A história também tem um campo bastante delimitado. De vocês buscarem uma contextualização assim, mais sólida desse processo que vocês estão dizendo, né? E não dizer, ó, em tal ano, quando você diz em tal ano não houve nenhum acontecimento histórico, aí eu queria perguntar, o que é o acontecimento histórico para vocês, né? Então, eu acho que uma coisa, se fosse trabalhar com contexto político, conjuntura, tudo bem, mas me preocupou muito alguém que, olha, em tal ano não teve nenhum acontecimento histórico. Mas, assim, parabéns para o grupo e acho que deveria de usar o Hobsbawm, porque ele vai ter uma concepção muito mais atualizada. O Hobsbawm é um cara que ele é lido em qualquer área de conhecimento, né? Então, seria isso. Vamos abrir, então, agora para o grupo responder.
Kellen, eu não poderia falar, não, que é mais ou menos na mesma linha da Marina. Claro, pode. Pode perguntar. Aí o grupo consegue, né, fechar e eu não me repito. Então, eu também destaco, gente, esse mesmo problema que a Marina destacou, né? A minha pergunta é: quais são os eventos ambientais? O que são eventos ambientais? E aí, foi uma tarefa muito difícil, eu parabenizo o grupo por isso, porque você correlacionar isso num acontecer histórico é muito complicado. Mas por que vocês levantaram aqueles pontos? O evento, o contexto. Então, talvez aí seja um caminho para resolver esse probleminha, porque é difícil eleger aquele momento no tempo. Qual é a justificativa para eleger aquele momento no tempo? E aí vocês colocaram para a gente eventos ambientais. O NAFTA é um evento ambiental? Né? Então, talvez buscar aí um pouco de justificativa. Ao texto do Hobsbawm que a Marina coloca, talvez o Giovanni Arrighi seja também uma possibilidade. E ele trabalha com o nosso mais próximo do nosso tempo. O Hobsbawm tem uma periodização para o modo de produção capitalista. Então, é uma periodização muito longa. O Arrighi tem uma periodização mais contemporânea ao nosso tempo. Então, eu acho que é importante essa justificativa, né? O acontecer histórico. Por que no acontecer histórico elegemos estes eventos? Se a justificativa é por conta de um evento ambiental, o que é o evento ambiental? Tá? E eu gostaria de fazer só mais uma ressalva na fala que vocês usaram do Marcelo Lopes de Souza, quando ele faz essa dura crítica ao uso do termo meio ambiente. Gente, é a leitura, gente, do autor. O autor está fazendo essa leitura e está fazendo essa crítica. Mas como o grupo anterior colocou de forma muito clara, gente, é uma palavra que recebe muitas acepções. E aí a gente precisa ler o contexto. Então, pode ter um contexto em que meio ambiente está totalmente voltado para fenômenos naturais. Mas pode ter um contexto em que meio ambiente está, de fato, fazendo a integração, apesar de usar o meio ambiente. Como é o caso, por exemplo, do Carlos Walter Porto Gonçalves. Na maior parte da obra do Carlos Walter Porto Gonçalves, ele vai usar, como todo mundo, meio ambiente. Mas na hora que a gente lê, conseguimos intuir que o meio ambiente dele é a integração dos processos naturais com os processos sociais. Tá? Então, tem que fazer essa ressalva, é a opinião do autor, e é uma palavra que precisa ser contextualizada para que a gente entenda como o autor está interpretando. Mas parabéns ao grupo, um trabalho bastante árduo. E outro ponto, gente, tem que justificar a escolha da revista do NAIA, tá? Por que a revista NAIA? Tá, eu só quero falar uma coisa bem rápido que a Kelly tocou. O Hobsbawm, ele tem um livro específico que é o processo, a história como processo. Então, não é aquela obra Era dos Extremos, não. É um trabalho teórico dele, né, onde ele tenta mostrar a história como um processo. Eu também acho que vocês podiam pensar numa coisa que a Kelly falou dos acontecimentos, ligar contexto de governo, ciclo econômico. Eu acho que isso amarra muito mais do que o histórico nesse sentido. Eu não sei se existe alguma área de tipo sociologia, alguma área que trabalha com ciclos. Você tem aí o governo do Lula completamente. Eu acho que não sei o período que vocês pegaram, vocês têm tem mais de um governo. Você tem só esses quadros de governo, de economia, você consegue fazer o que você quer, essa sincronia entre a conjuntura, o contexto econômico, social e político, explicaria muito mais essas tomadas de decisões ambientais. Mas parabéns para o grupo. Então, o grupo está aí aberto para responder. Então, eu acho que eu consigo responder algumas. Consegue escutar, né? Com relação à propagação do conhecimento,
que foi falado na metodologia, a definição de propagação, ela se dá como uma forma de eco. Quanto ela se repetiu, quanto ela se espalhou, como a quantidade, como ela atingiu maior número de pessoas. Essa é a definição. Então, por isso que foi feito a contagem das palavras-chave, porque quantas vezes essas palavras-chave apareceram? Teve períodos ali de 4 anos que as palavras-chave de desenvolvimento passou de 20%. O que isso significa? Que tinha alguma coisa acontecendo com relação ao desenvolvimento com desenvolvimento na Amazônia, porque a maioria dos artigos eram relacionados a eventos amazônicos. Uns 80%, né? Já que a gente está trabalhando com quantitativo, a gente fez mais ou menos, né, esse cálculo aí, deu para a gente ver dentro do período isso. Então, quando a gente fala na propagação, quantas vezes isso se ecoou? Quanto atingiu as pessoas? Realmente, quando a gente fala aí do Coreto de Tocantins, se muita gente não ficou sabendo e só foi lá em Tocantins, daí realmente essa propagação ela ficou limitada. Né? Então, é nesse sentido mesmo, tá? Com relação ao Hobsbawm, a gente realmente não utilizou o material dele, né? Mas ótima sugestão, né? A gente tem aí um professor, né, Odair, que nos orientou com relação a essa questão, que não são só eventos ambientais, são acontecimentos históricos, que mais ecoaram, que mais a gente ficou sabendo, tá? Realmente, vai ter muita coisa que são menores, que atingiu menos pessoas, ou que menos a gente ficou sabendo, mas, assim, é o que mais se destacou nesses 16 anos. Só que é complicado você pensar assim, né? O grupo tomar uma proporção. Então, é por isso que eu disse, história como um processo, Mark Bloch, tudo é história. Então, por isso que eu estou dizendo, a conjuntura, processos, porque aí é que fica complicado. Não, eu considero histórico só aquilo que atingiu mais pessoas, quer dizer, e você tem o próprio Todorovsky também, então é um termo muito pesado, sabe? Ele é muito reflexivo, né? Até dizer fatos históricos, as pessoas assim, já vão olhar assim. Inclusive, tem um certo, né, nas escolas, as pessoas têm assim, um olhar assim, meio. A gente está tentando mudar isso. Então, é só para tomar um pouco de cuidado, né? Que nem sempre o que atinge. A gente não consegue medir a história nesse parâmetro quantitativo, né? Se for uma opção de vocês, tudo bem, né? Mandem um artigo. Eu também acho que cada um tem o direito de pensar o que quer, né? Mas, assim, tomar um pouco de cuidado, porque tem uma profundidade nessas reflexões para os historiadores, é só isso. Ellen, é bem rapidão, eu gostaria de falar. É só porque eu acho que ainda há um equívoco, viu, Fábia? Como é que se mede a influência dos cientistas? Isso está saindo em todos os jornais essa semana passada para cá. Sim. É pelo número de citações. Eu acho que seria um trabalho muito pesado, talvez para o seminário, vocês teriam que levantar muito, né? Mas, então, a possibilidade seria vocês assumirem que estão levando em consideração o número de downloads. Aí vocês conseguem se aproximar do que seria essa propagação do conhecimento, porque está propagando a partir da revista que vocês selecionaram. E aí vocês podem falar isso. Mas a sua resposta, eu acho que ela não ficou a contento, porque não é bem o que eu quis dizer. Tá? É a propagação partindo da revista do NAI, porque o que está acontecendo, citado na revista do NAI, na realidade está vindo de outros lugares, mas você não tem o controle desses outros lugares. Agora, saindo do NAI para outros lugares, aí você tem o controle, porque a revista do NAI passa a ser o teu ponto de referência, entendeu? Obrigado. Marco Aurélio, Fábia, o restante aí do grupo. Cadê?
Bom, faltou porque a escolha do Nair, né? sim, nós podemos alterar essa informação posteriormente, Isso. né, a partir da conversa com os nossos orientadores. A questão da propagação também, nós podemos rever uma expressão que se enquadre melhor ao que nós fizemos o levantamento, e respondendo sobre a linha do tempo, a professora Marina, né? O nosso objetivo aqui do trabalho é verificar se os artigos publicados no recorte temporal tal possuíam alguma relação com os eventos ambientais, processos e acontecimentos históricos, e relacionar quais foram os assuntos mais recorrentes nos artigos que nós encontramos na revista. O nosso trabalho, ele estava bem grande, nós tivemos que fazer ajustes para que ele ficasse enquadrado ao tamanho que o template disponibilizou, né? Então, nós precisamos fazer todos esses ajustes. Não significa que não houve acontecimento, mas quantas recorrências desses acontecimentos houve nos artigos que nós pesquisamos. Faço nenhuma crítica, que eu não consegui ler. Eu acho que o tempo não permitiu, né? Mas a culpa não é de você. Talvez, assim, esse é no caso, como é que a gente chama? Um slide que podia ter ficado uns bons 3 minutos para que as pessoas lessem, porque realmente eu não consegui. Nós também sentimos essa falta, professora, de termos mais tempo. Possivelmente, se nós estivéssemos um evento presencial, fazendo essa exposição com banner, tudo seria mais tranquilo, mais fácil de se entender, e nós teríamos mais condições de explicar, né? Mas estamos vivendo esta situação e tudo reduzido, né? Eu acho que é a questão das escolhas, do que as pessoas priorizam, porque vocês gastaram bastante tempo nas considerações finais, acho que uns 10 minutos. É a questão das priorizações, o problema foi meu, não é o de vocês, né? Eu não consegui parar para ver, mas é tranquilo. Odair e Márcio, alguma consideração? Boa tarde a todos, a todas. A escolha dessa revista foi pelo fato de que ela está inserida dentro da Amazônia Legal, de comum ao nosso curso de Ciências do Ambiente. Então, nós procuramos uma revista que pudesse também trazer à luz a mesma demanda que nós temos dentro aqui do Ciências do Ambiente. Outra coisa também que eu queria ressaltar é que, a princípio, nós queríamos ver o comportamento da revista dentro de um recorte temporal. Por ser uma revista interdisciplinar e das ciências ambientais, qual era o comportamento que ela teria ou que ela teve durante esse tempo? A isso surgiu a ideia de fazermos uma reflexão analogamente aos fatos históricos importantes que surgiram tanto internacional como nacional. E por isso é que nós, então, optamos por essa linha do tempo, Marina. Eu sei que, infelizmente, não deu para nós detalharmos e tentarmos explicar de maneira a contento, uma vez que o tempo ele é muito pequeno. Como disse a Suzy, nós precisamos cortar muito do trabalho em si, mas o trabalho, de uma forma geral, ele foi muito gratificante. Eu senti muito prazer, e eu aqui só tenho a tecer elogios para Ana Maria, para a Fábia, para a Suzy, para o Marcos, e também pelo professor Odair. Eu aprendi muito com esse grupo interdisciplinar, porque nós temos arquitetos, nós temos engenheiros ambientais, temos odontólogo, eu químico, Odair antropólogo, enfim. Olha, foi muito gratificante. Então, eu só tenho a parabenizar o grupo e, principalmente, aos pós-graduandos. Parabéns, trabalharam com muito afinco e dedicação. Fiquei muito feliz de trabalhar com vocês. Boa tarde.
Um dia eu estava dando uma aula para o Tiago e ele tinha que apresentar um trabalho e eu passei um vídeo para ele assistir. E aí ele me falou que ficou angustiado, porque ele foi usar uma moda que tá correndo aí, que é de você acelerar o vídeo para que rode mais rápido, porque assim, as pessoas não têm tempo, então botar o vídeo mais rápido que a voz se altera, fica a velocidade mais rápida, e você tenta pegar aquilo que o autor está falando ali no vídeo, né? E eu me lembro que já uma vez, um encontro científico, eu me rebelei contra o que eu falava do fast talk. Tem o fast food e agora tem o fast talk. Você tem 10 minutos para falar e assim, você faz o preâmbulo, já acabou o seu tempo. Então, na verdade, estou dizendo isso porque já fiz no CIAMB algumas vezes uma crítica e uma rememorização de como eram os seminários de integração lá no começo do curso. A primeira vez que nós fizemos um seminário de integração, nós fomos para a Fazenda Ecológica. Quem é que estava lá daqui? A Elineide estava. Não sei se foi a Fazenda Ecológica ou uma dessas fazendas aí em Itaquaraçu, e nós ficamos... Eu estava, fomos também lá no FT Centro, em Porto Nacional, uma outra ocasião. Nós ficamos 3 dias, todo mundo dentro do hotel, e 3 dias discutindo. Trouxemos uma pessoa para debater com a gente de fora, acho que foi de São Paulo, alguém para debater com a gente a questão da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, e os alunos tinham tempo de apresentar, todo mundo tinha tempo de debater, continuava o papo na hora do almoço, na hora do jantar, na cerveja à noite e tal. Então, assim, era uma coisa que ajudava a gente a construir. Aí agora, né, enfim, é 20 minutos com 2 minutos, 3 minutos para responder e fica, de fato, difícil. Da mesma maneira que esse fast track com que todo mundo está agora, também complica a vida dos alunos quando tem que fazer interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Como foi dito, né, assim, o Marco é odontólogo, a Ana é engenheira civil, a Fábia também da engenharia civil, e a Suzy, que é de letras. Mas todo mundo muito atarefado, como é que dá Hobsbawm para ler? Como é que você dá Paul Ricoeur? Como é que você dá esses autores para que eles aprendam em 3 meses, além de fazer o levantamento, né, de tentar levantar isso tudo lá na revista e tal, e ainda apreender a conceituação de tudo aquilo que você quer para fazer uma apresentação, é complicado. Por isso também... mas o seminário é para isso, Odair, é para a gente dar sugestões. Eu não estou dizendo que tinha que ter lido. Não estou dizendo que não é para dar sugestão. Eu aceito suas sugestões e concordo com elas. O que eu quero dizer é que, vou usar a palavra do Márcio, eu parabenizo a equipe, porque com essa diversidade eles fizeram um bom trabalho, conseguiram extrair, conseguiram, né, apresentar um trabalho, obter as informações da revista e fazer uma apresentação. Na minha cabeça, eu teria feito e sugeri isso no começo para a gente pegar o processo histórico internacional da década de 70, 60, 70 e 80, que foi o momento em que se começou a surgir o campo das ciências ambientais. Junto com isso, como que se deu a reflexão epistemológica que alimentou a criação de uma área de ciências ambientais a nível internacional? Como isso se repercutiu no Brasil? Qual o processo histórico, como que estava no Brasil e como que se deu a constituição dessa área em relação a esse processo histórico, a eventos, e como que se foi constituindo uma epistemologia em torno disso. A minha ideia era a gente fechar essas duas coisas, e aí a gente poderia pegar uma revista e ver o que nessa revista batia com esse processo mais amplo. Mas e o fôlego para fazer isso? Né? É aí que volta no fast track. É muito complicado. Eu achei perfeita a tua proposta. Eu acho que faltou essa amarração, porque para mim o histórico ficou muito solto. Foi gás. O que falta é gás, é tempo para os alunos poderem se aprofundar.
eu fico até, assim, parabenizo todos por terem conseguido isso, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem o tempo para fazer essas coisas. Então, diante disso, eu acho que, né, o que a gente almeja é uma coisa, o que é possível de realizar acaba sendo outra. Mas se a gente olhar as condições em que foi dada a realização de todos os grupos que apresentaram aqui, todos apresentaram muito bem. E todos tiveram falhas, mas todos cumpriram. Se a gente olhar de uma maneira mais humanizada o processo, a gente vai ver que todos conseguiram atingir, uns mais, outros menos, mas todos conseguiram, de certa maneira, fazer uma integração de conhecimentos. De alguma forma, isso foi conseguido. Então, eu também parabenizo o grupo pelo trabalho. Obrigado.